E para evitar números negros como estes, a GNR está na estrada desde o início da semana com a operação Road Pool Speed. Vamos perceber melhor em que consiste com a presença em estúdio do Tenente Luís Vaz, da Unidade Nacional de Trânsito da GNR. Boa noite, seja muito bem-vindo. Esta operação foca-se sobretudo no controlo do excesso de velocidade por parte dos condutores? Muito boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite por estar aqui presente. Antes de mais, eu queria começar por detalhar o que é a Road Pool, a Operação Speed em concreto, e depois falamos um bocadinho sobre o resto. É uma operação europeia, não é assim? Exatamente. A Road Pool é uma agência europeia que é constituída pelas forças de trânsito, forças policiais de trânsito de Estados-membros da União Europeia, que desejem participar na Road Pool, e emana ou emite várias operações durante o ano para combater causas da sinistralidade. Speed, porque uma das causas da sinistralidade é a velocidade, e então esta operação foca-se na fiscalização do excesso de velocidade, mas também na sensibilização dos condutores para a prática de situações que não sejam de perigo. Quer dizer que em vários países da Europa está a decorrer nesta precisa semana também uma ação deste género? Exatamente. A Road Pool Speed e qualquer operação da Road Pool prevê isso exatamente, que qualquer Estado-membro que pertença à organização faça em conjunto com os restantes países a operação. E no final há uma comparação e uma análise conjunta dos dados obtidos? Sim. Tanto a Guarda Nacional Republicana, que é o único ponto de contacto dentro do Estado português, de Portugal, como os restantes Estados-membros da União Europeia entram em discussão. Há uma confluência de saberes e de conhecimento e também de dados para depois no futuro se projetarem operações de sensibilização, de fiscalização e combater a sinistralidade acima de tudo, que é o mais importante. Consegue traçar-nos aqui um retrato dos dados já recolhidos nos anos anteriores, ou seja, a posição de Portugal em relação a outros países europeus que integrem esta iniciativa tem sido muito negativa? Posso detalhar. Primeiro, vou fazer o quadro aqui da fiscalização desde o início de agosto, que não tenho ainda para já os dados provisórios da Operação Speed, porque está a decorrer, mas desde o início de agosto controlámos mais de 160 mil veículos, dos quais se detalham 3.700 contraordenações por excesso de velocidade. Em relação à sinistralidade em concreto, para Portugal, posso dizer que temos menos 1.000 acidentes em comparação com 2019, que é um ano comparável, porque tivemos em pandemia 2020 e 2021 não são comparáveis. Então, em 2019 ocorreram 44 mil acidentes de 1 de janeiro a 31 de julho e neste ano 43 mil. Em relação a vítimas mortais, 132 no ano de 2019 e 128 neste ano. No entanto, há uma temática que está a provocar algum receio e alguma preocupação dentro da GNR e para a qual vamos estar cada vez mais atentos e possivelmente iremos lançar campanhas neste âmbito, que é a mortalidade de jovens, ou seja, de pessoas condutoras e ocupantes com menos de 30 anos. A que é que isso se deve? Provavelmente, claro que as causas dos acidentes depois são analisadas em sede própria, mas provavelmente... Uma primeira análise, claro. Exatamente, uma primeira análise depende-se que é o excesso de confiança, é uma certa imprudência associada à idade, que nos traz o quê? Conduzir com cansaço, conduzir possivelmente com excesso de álcool, possivelmente com excesso de velocidade e depois traz as consequências dos acidentes. Só para detalhar, em relação ao domingo, houve realmente uma sinistralidade muito alta e detalho também, por causa desta temática dos menores de 30 anos, dos indivíduos com menos de 30 anos, das 5 vítimas mortais, 4 delas foram, então, indivíduos com menos de 30 anos. Tenente, em relação especificamente a esta operação que está então no terreno até domingo, em que vias vão estar os militares a fiscalizar? Essencialmente, o nosso foco da fiscalização é sempre associado à sinistralidade e à presença de utentes. O que é que nesta altura, em agosto, temos? Muita migração sazonal. Aliás, é uma semana de mudança de quinzena, exatamente, portanto, presumo que a data não tenha sido escolhida ao acaso. Exatamente. A Road Pool está atenta a isso, a GNR também, como é óbvio, e então vamos fazer a operação no decorrer desta semana, até dia 14, que é domingo,
para, então, os utentes das vias que se desloquem sazonalmente da sua habitação para sítio de férias e também onde existir mais sinistralidade. E que conselhos ou que, no fundo, orientação é que pode dar aos espectadores que nos ouvem, aos condutores que ainda vão viajar neste verão, para os sensibilizar, no fundo, para este comportamento de risco que continua a persistir no nosso país? Os conselhos que posso dar são no âmbito da não realização de manobras irregulares, seja ultrapassagens sobre linha contínua, eventualmente ultrapassagens mal calculadas que depois dão direito a colisões, abster-se de conduzir com cansaço, com álcool, presença de álcool no sangue, depois dá origem aos despistes e, acima de tudo, fazer uma condução em segurança. Muito bem, Tenente Luís Vaz, obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Fala Portugal. Boa noite.